tecnologia e amor pelo chão. Boa tarde, está no ar Diagro em Ação. Apresentação da equipe de comunicação da Diagro, Denis Quintas e Suane Lobo. Olá, ouvintes e internautas da Rádio Difusora. É um prazer estar com vocês em mais um programa Diagro em Ação. Acompanhe o que a Diagro faz através dos nossos canais oficiais. No Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook, DiagroAP. Agora a Diagro conta com um número institucional que você pode entrar em contato com a gente durante o programa. Anota aí, 969-8403-5499. Você pode mandar mensagem via WhatsApp ou SMS com dúvidas, sugestões e até mesmo denúncias. E durante a semana esse número também está disponível para atender você. Estamos ao vivo na página do Facebook da Rádio Difusora Macapá. Interaja com a gente, deixe sua pergunta ou mensagem nos comentários da live ou entre em contato nas redes sociais. Lembrando que o programa Diagro em Ação vai ao ar todas as terças, das 14 às 15 horas, e o objetivo do programa é aproximar a Diagro à comunidade, de forma de sensibilizar a importância de defesa sanitária animal e inspeção agropecuária no estado do Amapá e o seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, que é promover a prevenção e controle e erradicação de doenças e pragas. O tema a ser abordado hoje, Suane, é raiva dos herbívoros. A convidada de hoje é a Ana Carolina Moura, né, médica veterinária, auditora fiscal da Diagro, né, auditora fiscal estadual agropecuária, doutora em produção animal pela UFRA, né? Doutora em produção animal pela UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, e o ponto focal do Programa Nacional de Controle de Raiva dos Herbívoros, o PNCRH, no estado do Amapá. E também temos a doutora Naíma da Silva Picanço, médica veterinária, mestre em ciência animal, também pela UFRA, Naíma? UFPA. A UFPA, pela UFPA, especialista em produção animal e vigilância em saúde. Ela atua na Secretaria Municipal de Vigilância em Saúde e no LACEN do Amapá, com diagnósticos de raiva humana e animal, além de leishmaniose visceral canina. Então, boa tarde às nossas convidadas, Naíma, Ana Carolina. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Sempre é um prazer enorme estar nessas mesas de discussões, levando a informação ao nosso público. Então vamos começar a rodada de perguntas, ou tem alguma observação aí, Sônia, pra gente? Não, pode começar. Pode começar, então vamos começar. A pergunta agora vai pra Carol, né? E Carol, o que é a raiva dos herbívoros? Como é que essa doença é transmitida para os animais? A raiva é uma doença grave, fatal, com uma letalidade próxima a 100%, causada por um vírus rábico, e atinge todos os mamíferos, inclusive o homem. A transmissão, o principal transmissor da raiva é o morcego hematófago, também conhecido como morcego vampiro, porque ele se alimenta de sangue, da espécie Desmodus rotundos. Então, a transmissão ocorre pela saliva do animal infectado, através da mordedura, pode também ocorrer através de arranhões e lambedura desses animais infectados. O ciclo de transmissão, ele ocorre com vários reservatórios. Embora o morcego seja o principal transmissor, principal reservatório que mantém o vírus circulando no ambiente por muito tempo, outros animais também podem ser fonte de infecção. Então, existe o ciclo aéreo, mantido pelo morcego hematófago, que também pode contaminar os outros morcegos que não são hematófagos, os que se alimentam de frutas, insetos, pequenos mamíferos. E o ciclo silvestre, cujo reservatório principal são os animais silvestres, as raposas, o cachorro do mato, os primatas, né, macacos. O ciclo urbano, que o principal é o cão, também o gato, e o humano ali fica muito presente, porque está em contato com esses cães e gatos. E o ciclo rural, que é o objeto do nosso estudo principal, que são os herbívoros, né? Os bovinos, bubalinos, equinos, os suínos também, que não são herbívoros, mas eles também entram nesse escopo.
Doutora Carol, o que é PNCRH? O PNCRH é o Programa Nacional de Controle de Raiva dos Herbívoros. Então, ele é um programa que foi instituído pelo Ministério da Agricultura para controlar a raiva em todo o Brasil, né? Então, a partir do Ministério da Agricultura, vieram as diretrizes do programa e a legislação que rege. Só que a atuação em nível estadual é feita pelas agências de defesa, no caso aqui do estado do Amapá, a Agiagro. Então, somos nós que estamos à frente de executar as ações para controle de raiva nos herbívoros no estado. O objetivo desse programa é reduzir a incidência da raiva, controlar. Não existe erradicação, justamente porque o principal transmissor é um animal silvestre, que é o morcego. Então, a gente nunca vai conseguir acabar com a raiva, mas a gente consegue reduzir a níveis de que o nosso rebanho consiga estar protegido, além da população. Dentro desses objetivos, dessas ações traçadas pela Agiagro, estão a vigilância em áreas de risco, vigilância ativa em propriedades e áreas de risco, o atendimento à suspeita e investigação epidemiológica. Então, se tem casos de suspeita de animais com doenças neurológicas, a gente vai atender e vai fazer uma investigação epidemiológica. A vacinação em casos estratégicos, vacinação de raiva não é obrigatória no estado, mas em situações estratégicas ela é indicada, ela é recomendada. Cadastramento e monitoramento de abrigos de morcego também é um ponto muito importante e que a gente ainda tem muito a fazer dentro do estado. Controle dos transmissores, especificamente o Desmotus rotundos, que é a espécie de morcego transmissora. Então, quando tem alta incidência desses morcegos transmitidos a doença, a gente tem algumas ações que vão controlar essa população. E a educação em saúde, que é como hoje a gente está fazendo aqui uma explanação e levando informação para a população. Eu percebi um pouquinho a diferença do programa de raiva da Agiagro com o programa de raiva da SVS. Tem a diferença da questão rural, né? Questão dos herbívoros, que é mais pela Agiagro, e a questão mais urbana e, né, em relação ao humano também, né? A questão da SVS. Né? Então, Naíma, tu pode explicar pra gente um pouquinho da atuação da SVS, que é da Secretaria de Vigilância em Saúde, na prevenção da raiva humana no nosso estado? Sim. Como a doutora Carol falou, a gente tem didaticamente quatro ciclos de transmissão, né? O urbano, o rural, o silvestre, né? E também o que é veicular, o aéreo, né? Que a gente tem o morcego. Então, dentro dessas vias de transmissão, a atuação para humanos, o risco maior, e a gente vai falar do risco ocupacional da raiva urbana é em relação a cão e gato, tá? Por isso que a gente tem metas a serem alcançadas anualmente para a população de cães e gatos que são obrigatoriamente vacinados pelos municípios. 80% da população de cães e 100% da população de gatos. Tá? Então, nesse sentido, a gente faz a cobertura vacinal desses animais que eles estão muito próximo do humano para evitar possíveis acidentes. Mas, assim, a gente tem uma situação que é o ciclo aéreo que a gente não tem como monitorar. E aí é uma atenção que a gente tem redobrada. Por isso que o esquema de profilaxia de raiva humana, ele vai se dividir em profilaxia pré-expositiva, ou seja, quando a gente tem algum acidente, mordedura ou lambedura, pré-exposição, tá? Ou quando a gente tem esse esquema pós-exposição, né? Alguém sofreu algum acidente, uma mordedura ou arranhadura, por exemplo, uma pessoa está andando na rua, um motoqueiro, aí vai um cão que ele não consegue monitorar e morde esse cidadão. Então, a gente não tem como monitorar esse animal, né? Então, são esquemas profiláticos diferenciados, que depois a gente pode até falar um pouco em relação a isso. Mas existe esse monitoramento, é obrigatória a vacinação pelo Ministério da Saúde em cães e gatos. É uma vacina que ela vem do SUS e é obrigatório todos os municípios executarem, né, essa cobertura vacinal. Doutora Carol, como saber se tem um animal doente no meu rebanho e o que fazer caso tenha? Bom, observar os seus animais, né? Estar atento ao seu rebanho.
A raiva, o animal que está doente de raiva, nos herbívoros, ela se apresenta de forma diferente dos cães e gatos. É a chamada raiva paralítica, porque os sintomas são mais relacionados à paralisia. Então, aquele animal que começa a se isolar, começa a parar de comer, costuma a ter hipersensibilidades, ações, toques, luz. Começa a apresentar muita salivação, porque os músculos da deglutição começam a paralisar, então ele não consegue engolir, começa a salivar muito. Esse é o principal motivo, a nossa principal preocupação em relação ao ser humano, às pessoas, porque é nesse momento que ocorre a transmissão para o ser humano. Para o tratador, aquela pessoa que está lá junto do animal, acha que o animal está engasgado, coloca a mão dentro da garganta para tentar desengasgar, e é aí que ocorre o perigo. Existe caso em 2023, em Minas Gerais, de um senhor de 60 anos que contraiu raiva dessa forma. Então, em relação aos herbívoros, essa é a principal forma de contaminação humana. Então, nunca coloque a mão diretamente na saliva do animal que você não sabe o que ele tem. Né? Após esses sintomas de hipersalivação e de isolamento, ele começa a ter paralisias de membros. O membro posterior, depois ele entra em decúbito e pode levar à morte em poucos dias. Nesses casos, você iniciou os sintomas que você observou no seu rebanho, comunique a Diagro. Porque esses sintomas, eles são sintomas neurológicos, nervosos, que a gente fala. E são comuns em inúmeras doenças, eles não são específicos da raiva. Existem várias outras doenças que também demonstram esses mesmos sintomas. E só através de um diagnóstico, de um exame, é que a gente vai conseguir ter certeza qual é a doença que aquele animal tem. Então, avise a Diagro, contacte a Diagro, seja pelo Cisbravet, que é o sistema que tem no site do Ministério da Agricultura, tem também um link no site da Diagro. Pode ser pessoalmente, pode ser por telefone, mas nos avise que vai uma equipe lá, os veterinários, verificar a situação. Lembrando, né, que o diagnóstico da raiva é laboratorial, né? Então tem outras doenças que podem ser confundidas, né? A raiva, né? Algésia. Sim, né? Exatamente. Tem e muitas doenças nervosas. Tem vaca louca, que é uma outra doença, B. Tem clostridioses, babesioses, tem muitas doenças. Então, são sintomas muito inespecíficos e somente através de exames é que a gente vai conseguir identificar qual é o vetor, o agente. Né? Reforçando o que a Carol falou, qualquer sinal de doença neurológica no seu rebanho, comunicar imediatamente, né, o escritório local. Ela disse que tem links aí online no site da Diagro, do Ministério da Agricultura, mas enfatizando também que os escritórios da Diagro estão de portas abertas para qualquer situação, necessidade aí, e no caso de doenças também, né, pode comunicar diretamente aos nossos auditores fiscais, que vamos dar andamento também a atendimento à notificação que foi feita. Suane, vamos fazer uma chamadinha dos canais de comunicações da Diagro? É isso mesmo. Acompanhe o trabalho da Diagro através de nossos canais oficiais. No Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook, DiagroAP. E agora, a Diagro conta com o número institucional que você pode entrar em contato com a gente para interagir num programa ao vivo. Anote aí, 969-8403-5499. Você pode mandar mensagem via WhatsApp ou SMS com dúvidas, sugestões ou até mesmo denúncias. E durante a semana este número também está disponível para atender você. E nós temos um comentário aqui no Facebook da Patrícia Viegas. Quero mandar um abraço aos meus colegas veterinários, doutora Naíma Picanço, doutora Ana Carolina e doutor Denis Quintas. Grande Patrícia, médica veterinária, também colega, inclusive, da Naíma lá na saúde, né? Foi nossa colega na Diagro, foi a fiscal agropecuária, logo no início da Diagro. Ela abandonou a gente para ficar com a Naíma ainda. Exato. Uma próxima pergunta agora é para Naíma, tá?
Quais os sintomas que a Carol falou da raiva dos herbívoros, os sintomas, e nos cães e gatos? Qual o sintoma, né, dessa doença e o que fazer para evitar nesses animais? Só retomando a pergunta anterior, né, falar que as nossas portas de entrada para atendimento ou suspeita de humano com raiva, o esquema de profilaxia é o hospital de emergência, tá? Então, você não vai achar vacina, essa profilaxia para raiva em unidade de saúde, que funciona 24 horas. O ponto focal, a porta de entrada é o hospital de emergência. Tá? Assim como nos herbívoros, a gente vai ter a mesma sintomatologia nervosa em cães e gatos, tá? A gente vai ter, no início, né, dificuldade na alimentação, então o animal fica um pouco mais prostrado, né? Se a gente observar que tem falha na vacinação, é um animal que não se vacina há 2, 3 anos consecutivos, é um alerta também. Então, ele tem fotofobia, né? Ele tem uma aversão à iluminação, né? Tem travamento de mandíbula. Uma cialorreia intensa, né? O que é a cialorreia? Ele fica babando demais, né? Então, ele desconhece o próprio dono, então ele não reconhece, muda o temperamento desse animal, né? Então, a gente observa esse temperamento mudar. E nos últimos anos, a gente tem algo novo, né? Que é em relação ao perfil do gato nessa transmissão, né? Então, a gente teve um caso em humano ano passado, eu não vou lembrar a capital, mas no nordeste do país, que foi uma pessoa que cuidava de animais, né? E ela pegou um gato de rua, né? Um gato de vida livre, que a gente fala, né? Então, esse gato de vida livre é um gato que nunca foi vacinado. Então, a gente fala até um alerta, porque a gente faz muito controle populacional de cães e gatos domésticos, né? Aí a gente tem um alerta. E o cão comunitário? Quem leva para vacinar? E os animais, os gatos que são de vida livre, quem leva para vacinar? Porque a gente tem já uma epidemiologia forte de transmissão com esses gatos. Alguns gatos que vivem em vida livre, ele vai chegar até você e outros não, né? Então, a gente tem que sempre avaliar essa situação. Mas é a mesma sintomatologia nervosa em relação a cães e gatos. A cães tem a gente confunde muito com a sinomose, a parvovirose, que também tem uma sintomatologia nervosa, né? Mas a raiva, ela é progressiva, né? Então, ano passado a gente teve uma situação, tem um gato aqui na região norte, né? Na zona norte, com suspeita de raiva. Quando eu cheguei na residência, o gato estava todo bacana, estava já interagindo. Aí eu falei para a responsável, né, porque a gente não chama mais tutora, a gente chama de responsável pelo animal. Falei com a responsável do animal que podia ser tudo menos raiva, porque a raiva não existe melhora sintomatológica do animal. Ela é progressiva. Se hoje ele está ruim, amanhã ele vai estar mais ainda, infelizmente, né? E ela é 100% letal para o animal. Então, se você tem um animal que tem suspeita de raiva, você tem que imediatamente comunicar ao centro de zoonose, né, do seu município, né? Esse animal ele tem que ficar sendo monitorado por 10 dias. Então, ele tem que ser levado para o centro de controle de zoonose. Por isso que o centro de controle de zoonose é para observação das doenças zoonóticas. Não serve de abrigo, porque lá vão ficar durante uma estadia pequena ou não, animais com suspeita de doenças graves, né? E que, dependendo de qual doença seja, né, de uma alta transmissibilidade para outros animais. Então, o VZ, Unidade de Vigilância em Zoonose, é local para animais que têm suspeita de alguma zoonose. Um ponto que eu achei interessante na questão dos animais de vida livre, né? Hoje em dia tem muito pessoal que resgata, né, essas ONGs. Então, assim, é um alerta até para esse pessoal que resgata animais e não contrai a doença, né? Eles lidam com muito animal sem vacina, exposto, né? Tanto que a gente faz uma divisão, né? As pessoas que têm risco ocupacional grande de contrair a doença, né? Que somos nós, veterinários, auxiliares, né? O tratador, né? Então, quem mais? Biólogos, né? Algumas pessoas que trabalham com os animais, né? Então, é interessante, estudante de veterinária também, é interessante que essas pessoas façam o esquema de profilaxia humana pré-exposição.
tá? Porque se porventura ela tiver contato com o vírus, ela já vai ter anticorpos, né, para debelar qualquer uma situação. É um esqueminha, para quem tem um risco maior, o esqueminha de 2 doses, tá? Depois que se faz essas 2 doses, tem que fazer o que a gente chama de um exame de titulação, principalmente quem está na linha de frente. O que é a titulação? O exame para ver se depois dessas 2 doses, né, da vacina, se o indivíduo conseguiu ter títulos vacinais, anticorpos, para diante de um acidente ele conseguir debelar ou conseguir melhorar a sua situação diante de um vírus desse, né? Então, é importante que a gente entenda essa necessidade. Agora, as demais pessoas da população, elas vão fazer o esquema de pós-exposição, né? Quem avalia como vai ser esse esquema de profilaxia? É o médico humano na entrada do hospital de emergência. Aí ele vai perguntar: quem foi o animal envolvido? É cão? É gato? É passível de monitoramento? Esse animal tem esquema de vacinação? Se for passível de monitoramento por 10 dias, eu não vou fazer esquema nessa pessoa, é desnecessário, né? Agora, se eu estou na rua, né, estou de moto, um cão que eu não sei de onde ele vem, eu não consigo monitorar, você vai chegar e vai relatar isso ao médico da porta de entrada. É um animal que eu não sei de onde vem, né? Então, não sei o risco que pode acontecer em relação a isso. A mesma coisa os mamíferos domésticos de interesse econômico, né? Pode ser um bovino, pode ser um herbívoro, pode ser um cavalo, um equino. Ele tem que repassar essa informação para quem vai estar atendendo, tá? Eu consigo monitorar nessa área. Existe a presença do morcego, né? Então vai ser um outro esquema. Se eu não consigo monitorar e eu não sei nada, e se tem um registro, olha, tem ataque de morcego dos últimos dias, nos últimos meses, a gente vai fazer o esquema total, que não são mais 5 doses. Agora são 4 doses em intervalos específicos, né? Então essa pessoa vai fazer. Em relação a mamíferos silvestres, aí a gente vai falar do morcego, dos primatas, o esquema já muda, não vai ser só a vacina, vai ser a vacina e o soro, né? E em áreas remotas com 4 doses de vacina. Então, ano passado mudou um pouco esse protocolo, porque em áreas remotas mesmo, tipo Bailique, ou uma área que ela é desassistida, né, de uma equipe de enfermagem, eu posso retomar esse esquema vacinal a qualquer momento, tá? Porque eu tenho dias específicos, 0, 3, 7 e 14, né, desse esquema. Então, se eu conseguir resgatar essa pessoa e ela perdeu a terceira dose, a dose 3, né, não é a terceira dose, a dose 3, vai se fazer no momento que se observou a necessidade dessa pessoa, né? Então, mudou um pouquinho esse protocolo, porque o que a gente está observando? Em humanos, essa circulação, ela está intensamente envolvida com os quirópteros, com morcegos, né? Então, e a gente já conseguiu fazer essas avaliações epidemiológicas, que até em cães e gatos tem, quando a gente vai fazer a avaliação e vai ver qual é a cepa circulante desse animal, a variante, essa cepa, ela é oriunda de morcegos, né? Então, a gente vê, hoje a gente, didaticamente, por isso que eu falei, didaticamente, a gente tem 4 ciclos de transmissão, mas hoje em dia, com a ocupação, a gente não tem como limitar, vou dizer assim, olha, nós estamos com esse ciclo exclusivamente urbano. A gente não pode limitar isso. Ou a gente está com esse ciclo totalmente rural. Não, tem participação de outros elos, né? Então, a gente fala didaticamente, mas hoje os morcegos são uma preocupação, né? Então, todos os casos que a gente viu, tanto na capital de alguns estados, como no estado, por exemplo, a gente tem o estado de São Paulo, com circulação em casos em humanos, em casos também em cães, né? É uma preocupação muito grande em relação à população de gatos, de felinos, né? Então, semana passada a gente estava até numa discussão sobre o manejo populacional de cães e gatos, né? Porque hoje existe já um protocolo para a gente castrar esses animais de vida livre, né, que a gente fala, uma sigla de captura, esteriliza e devolve, né? Foi uma discussão ampla e grande, porque a gente é um animal de vida livre, como é que eu vou observar que esse animal ele está castrado? Então, hoje não é considerado nenhuma mutilação, a gente tem que
cortar a ponta da orelha desse animal e ele vai ser capturado, ele vai ser esterilizado e ele vai ser devolvido. Por quê? A gente tem que controlar a população desses animais. Tá? Então, a gente tem uma outra preocupação, não só com os animais domésticos, mas os animais comunitários. E eu faço um apelo para todos, que o animal comunitário, ele não precisa só de água e ração. Ele precisa ser vermifugado, a gente precisa fazer todo o acompanhamento e vacinado principalmente com as vacinas básicas, né, para esse animal. Né? Alguém vai ter que se responsabilizar, por isso que a gente tem uma outra discussão de fazer um manejo em relação a esses animais e todo local, órgão público que mantém animais comunitários, tem que ter um protocolo de execução de como são mantidos esses animais, porque eles vão responder também solidariamente por tudo que aconteça com eles. É um ponto realmente complicado, assim, não é? Envolve muitas coisas, né? A questão desses animais aí de vida livre, né? A gente observa que a doutora explanou. Então a gente tem muita questão de resgate, eu acho que o pessoal fica muito exposto, muita gente fica exposta. Não sei qual seria a solução ideal aí, mas tem que sentar e planejar bem, né? Não é fácil, é uma situação muito complexa. O resgate tem que fazer o esquema de pré-exposição, porque quando a gente vai avaliar o risco que essa pessoa é submetida, é um risco alto. Só complementando também em relação aos esquemas de pré-exposição, eu acho que é algo mais recente que foi liberado para as pessoas ribeirinhas, né, da Amazônia. Sim. Então, hoje, elas não se restringem mais só aos profissionais, as pessoas que estão trabalhando com animais, mas também essas pessoas onde chegar a vacina é muito difícil e demora muito ter o soro, caso eles sofram algum ataque. Então, essas pessoas também podem se submeter ao esquema de pré-exposição para estarem mais seguras no ambiente que elas vivem, que é um ambiente que é favorável ao aparecimento desses animais, dos transmissores. Seja ele o morcego, ou sejam os outros animais silvestres que estão ali envolvidos no meio ambiente deles. E vale ressaltar também que cada vez mais expande a cidade, né? Condomínios desmatam aí áreas. Exatamente. Né? Para fazer condomínio. Então, esses animais silvestres, inclusive o morcego, ele tende a invadir. Na verdade, a gente está invadindo, né? O habitat deles, e ocorre essa interação aí que pode ocasionar na transmissão de doenças, né? Lembrando também que ela falou da titulação, a Naíma, os auditores fiscais da Diagro, inclusive, eles são vacinados, né? Todos vacinados contra a raiva e anualmente a gente faz a titulação, né? A importância da titulação, né? Então não adianta às vezes tu ser vacinado, tá com a titulação baixa, né? Se você tiver com a titulação baixa, o que fazer? Tem que vacinar novamente, fazer um novo esquema? Naíma, como é que fica? Olha, a titulação é para monitorar, né? Então, se você tem no exame de titulação, né, que o veterinário ele fez, ele tem menor do que a titulação de 0,42, ele vai ter que fazer um reforço, tá? Eu, por exemplo, eu fiz todo o esquema de vacinação, não riam, por favor, em 1999, era daquele tempo que a gente tomava a vacina na barriga, né? Eu não sei quantas eram, não me lembro se eram 16, sei lá quantas. Mas era um negócio complicado. Então, toda vez que eu vou titular, o meu título dá 1,20, mas é uma resposta individual. Tem gente que faz o esquema completo, né? E quando no outro ano vai titular, a titulação está baixa. Então, vai ter que fazer esse reforço, né? A zoonose do estado ou do município encaminha um documento para o hospital de emergência, diante do título ter dado abaixo da referência, para que ele faça um reforço. E depois desse reforço, 15 dias depois, ele vai fazer a avaliação, né? Vai fazer outro exame para ver se ele titulou novamente, se ele observou anticorpos típicos. E não saia daí, a Diagro em Ação volta já já. Vamos para o nosso intervalo comercial. Diagro em ação, o campo vai inovar. Diagro em Ação. 630 AM, Difusora. Balsas Anália, saída de Macapá para Chaves todas as segundas e quintas da rampa do Santo Inês. De Chaves para Macapá, todas as quartas e domingos do Trapiche Municipal. Serviços de bar e lanchonete a bordo. Internet a viagem inteira
e muito mais. Reservas de passagens e mais informações pelo 96991055333. Falar com o Marcão. Conforto, segurança e rapidez você só encontra nas Balsas Anália. O empreendimento MM de Souza Lima. É chegado o mês de julho e com ele a renovação da fé e devoção. 248 anos da festividade de São Tiago. São Tiago me chamou, eu vou. São Tiago me chamou, eu vou. De 16 a 28 de julho, em Mazagão Velho. Realização: Comunidade de Mazagão Velho. Apoio: Governo do Estado do Amapá e Rádio Difusora de Macapá. Se São Tiago deixar, Difusora. Ei, deixa eu te falar. Vem pra secar que nessa última semana vão rolar as melhores ofertas do show de verão. Fogão 4 bocas por R$ 749. Ventilador 30 centímetros por R$ 89,90. Tem produtos com até 50% de desconto. Guarda-roupa casal 6 portas por R$ 699. Unibox Casal Sofia por R$ 499. Te puxa logo pro show de verão da Center Kennedy, que tá muito barato. Venha desfrutar dos navios e ferryboat Ana Beatriz. Viagens aconchegantes, confortáveis e contemplando a beleza do rio Amazonas. Oferecemos áreas totalmente climatizadas e ao ar livre para redes, camarotes, suítes com frigobar e restaurante, lanchonete e bar. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Navios e ferryboat Ana Beatriz, saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado. De Belém para Santana, Porto Líder. Segunda, quarta, quinta, sábado e domingo. Informações: Reis Miranda, 96 991 52 0030. Navios e ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca: malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico, Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Música e informação em sintonia com você. Difusora, a rádio que todo mundo ouve. Diagro em Ação. Voltamos ao programa Diagro em Ação. Lembrando que hoje as nossas convidadas são a Ana Carolina de Barros Moura, médica veterinária, doutora em produção animal e auditora fiscal estadual agropecuária da Diagro, e ponto focal do PNCRH, que é o Programa Nacional de Controle de Raiva dos Herbívoros. E também estamos com a doutora Naíma da Silva Picanço, médica veterinária, mestre em ciência animal, especialista em produção animal e vigilância em saúde. Ela atua hoje na Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária e no LACEN, com o diagnóstico de raiva humana e animal, além da leishmaniose viral canina. Então o assunto hoje é raiva, a doença raiva. Naíma, o que fazer quando uma pessoa for mordida ou arranhada por um animal suspeito? Você deu uma explanada mais rápida agora, você pode dizer assim, especificamente, a pessoa foi mordido, passo a passo, o que fazer? Tá. Então, o ponto de entrada, o ponto focal é o hospital de emergência. Lá, o médico, a equipe de enfermagem, ela vai avaliar tanto a gravidade, da lesão, se foi mordedura ou se foi arranhadura. E a gente tem que caracterizar o animal envolvido. É cão ou gato? É um mamífero doméstico de interesse econômico ou é um mamífero silvestre? Porque para cada um desses animais vai ter um protocolo diferente. Se o cão e o gato eu puder observar esse animal durante 10 dias,
Se tiver o histórico de vacinação, esse animal vai ser monitorado e essa pessoa envolvida, né, nesse acidente também vai ficar em monitoramento. Depois, vai se abrir uma ficha lá no hospital de emergência, tá? Essa ficha ela é aberta e depois essa ficha ela é encaminhada para a vigilância epidemiológica do município, onde aconteceu essa situação. Então, vai ficar sendo monitorado pela equipe de vigilância epidemiológica. Se esse animal, durante esses 10 dias de monitoramento, não tiver nenhum tipo de mudança, né, é encerrada essa ficha, né? Se houver qualquer tipo de mudança, nesse momento, né, a equipe de vigilância epidemiológica vai ligar para esse cidadão e ele vai começar a fazer esse esquema, tá? Se esse animal não é passível de monitoramento, né, essa pessoa ela é obrigatória a fazer o esquema de vacinação, que são 4 doses. Né? Então, é aberto também essa ficha só é encerrada quando ele faz a última dose. E sempre antes do dia da dose que ele tem que tomar, a equipe da vigilância epidemiológica vai ligar. Na falha dessa vacina, né, também ele vai ser acionado, né, porque tem algumas pessoas que fazem o esquema, a dose 0, a dose 3, a dose 7 já perde, a dose do dia 14 também ele já perde, e é importante ele ter esse esquema correto, tá? Agora, também a mesma coisa, mamífero doméstico de interesse econômico, né? Como o mamífero doméstico e o gato ou o cão, se tiver a evidência de morcego, já muda esse protocolo, tá? Ah, o meu gatinho, eu visualizei que ele estava brincando lá com o morcego, que durante o dia caiu. Então, a gente sabe que o comportamento biológico do morcego é não aparecer durante o dia. Então, se ele está aparecendo e está caído durante o dia, é um alerta, né? Então, assim, o que a gente fala? Para as pessoas, não peguem esse animal sem proteção, né? Teve até uma vez que o filho de um aluno meu, ele chegou, Naíma, meu filho pegou um morcego, o morcego arranhou. O que ele tem que fazer? Vai no hospital de emergência e é protocolo completo. É soro e as 4 doses de vacina, porque eu não tenho como monitorar morcego. Né? Então, se teve uma situação com animal silvestre, hoje as pessoas fazem aquele passeio no parque e quer ter aquela relação um pouco mais próxima do animal silvestre. Né? A gente tem muito coati solto, né? Primata solto, e chega lá com o bichinho para alimentar, aí às vezes o bichinho arranha, às vezes o bichinho ele vai lá, morde. Então, para essas pessoas, animal silvestre, que a gente não consegue também fazer esse monitoramento, e morcego, é protocolo completo, 4 doses de vacina mais soro, em dias específicos, que não pode mudar isso, né? Então, essa pessoa ela tem que fazer esse esquema completo e é de suma importância, e existe um acompanhamento pela vigilância epidemiológica do município. E, Naíma, tu pode falar também um pouquinho do trabalho do LACEN, a importância do LACEN, né, na saúde coletiva, né, na saúde de maneira geral, né, o trabalho, a questão de diagnóstico. Fala um pouquinho aí, porque assim, muita gente não conhece o LACEN, é um órgão de extrema importância. Então pode falar um pouquinho para a gente? No LACEN nós temos veterinários que trabalham no setor da parasitologia, né, e no setor da entomologia e também no diagnóstico da raiva e da leishmania visceral canina. Então, a gente está num resgate agora, né? Então, só até fazer um agradecimento ao nosso diretor, o Dr. Robson, que a gente conseguiu, depois de quase 3 anos, de calibrar a nossa cabine, né? Então, porque assim, a gente vai receber uma amostra, né? Geralmente, né, é encéfalo de cães e gatos, tá? Vamos dizer como é que vai acontecer. Esse animal, ele teve que passar por observação por 10 dias. Antes de chegar a esses 10 dias, esse animal, ele veio a óbito. Então, a equipe de vigilância, né, de zoonose, ela tem que fazer a coleta desse encéfalo. Quem faz a coleta desse encéfalo é obrigatoriamente o médico veterinário. Tá? Então, o médico veterinário vai fazer a coleta desse encéfalo e fazer o transporte. Então, essa amostra ela tem que chegar lá no laboratório apta, sem não conformidade. Né? Porque, às vezes, o cérebro ele é um órgão muito liquefeito. Então, se a gente não manter... O que é liquefeito, gente? Ele se desfaz com facilidade. Então, se eu não tiver uma temperatura
para condicionar esse material, se eu não colocar numa caixa térmica, com todo o protocolo que todos os veterinários sabem, se eu não coletar todo o cérebro, né, todo o cérebro desse animal, antigamente a gente falava só em corpo de anum, a gente não fala mais em hipocampo, a gente pede que o colega ele traga todo o cérebro desse animal, porque antigamente a gente dizia o corpúsculo de Negri, que é um corpúsculo que quando a gente faz a imunofluorescência direta, a gente visualiza, né? Porque a prova biológica da raiva ela se divide em imunofluorescência direta e a prova biológica, quer dizer, o exame, né? Então, essa primeira fase nós fazíamos no LACEN, mas devido à falta de insumo, e a isso eu delego muito a situação da pandemia, né? Então, ficou muito difícil alguns insumos específicos e a gente está nesse resgate, né, de fazer imunofluorescência direta dentro do laboratório, que era uma coisa que a gente já fazia desde 2009, falar que o laboratório de raiva do LACEN, ele era certificado, mas o que aconteceu? A falta de insumo devido à pandemia, que a gente está nesse resgate, né? E também a calibração dos nossos equipamentos. A calibração dos nossos equipamentos já foi sanada. Qual a importância do nosso equipamento estar calibrado? Porque a gente tem um laudo, que não é um laudo fiscal, né? Um laudo que ele serve para refutar qualquer outro tipo de laudo, porque a gente faz parte da rede de diagnóstico. Então, esse laudo ele tem que estar bem redondo, com equipamento certificado, com insumo dentro da validade, né? Ele tem que ser validado por um profissional que fez capacitação e, nesse sentido, nós fazíamos a imunofluorescência direta. Hoje, todo o material que chega no laboratório, ele é encaminhado para o Evandro Chagas, que é o nosso centro de referência mais próximo, né? Eu acredito que até final do ano a gente consiga estar fazendo no resgate dessa imunofluorescência direta, para a gente fazer a primeira etapa, né? Porque, assim, um animal, por exemplo, de um determinado bairro, ele está com uma sintomatologia nervosa e vem a óbito. Eu não vou esperar, dentro do protocolo, para fazer uma vacinação intensificada, o resultado desse exame. Então, é um caso suspeito, eu vou entrar no bairro e vacinar todos os animais. Aí alguém vai... A não ser que alguém me prove, olha, ele vacinou através da carteira de vacina, que ele foi vacinado há 1 mês, há 2 meses atrás. Se ele não me provar, através da carteira de vacina desse animal, eu vou vacinar 100% dos animais dessa área. Porque, para mim, para nós, é uma área de risco. Então, a gente tem que fazer essa vacinação. Então, o diagnóstico da raiva é dividido em 2 etapas, né? A prova biológica a gente não faz, porque... o que é a prova biológica da raiva? A gente tem que ter um biotério, porque a gente usa os camundongos babies, né? Que é um camundongo de 5 dias, e a gente inocula o material, né, suspeito, né? Então, provavelmente, daqui a uns anos, essa prova biológica ela vai cair por terra, porque hoje, toda essa situação de bem-estar animal, a gente está substituindo por outras técnicas, que a gente está falando de padrão ouro de diagnóstico. E o padrão ouro de diagnóstico hoje é o quê? É a biologia molecular. Então, eu acredito que, assim, mais uns 2, 3 anos a gente tem condições de fazer no LACEN, porque a gente já faz a biologia molecular para outras doenças, né? E a gente vai conseguir monitorar de uma maneira mais adequada. Além de que manter um biotério é caro demais, porque é controle de umidade, é controle de temperatura para os animais, é ração específica. E eu particularmente, eu acho um gasto desnecessário, já que a gente tem uma metodologia diagnóstica mais aprimorada. Doutora Ana Carolina, quais as informações que precisam ser reforçadas ao produtor rural sobre a raiva dos herbívoros? Então, eu vou falar mais uma vez da importância de todo o produtor rural. Isso não se restringe ao produtor rural. Qualquer pessoa, outros veterinários que estão a campo, ou qualquer pessoa que observar um animal com sintomas nervosos, que são aqueles que eu falei, de andar cambaleante, paralisia de membros, o animal cai, movimento de pedalagem e mortes súbitas. Às vezes, não, assim, é tão rápida a progressão da doença que você não observa esses sintomas, você já encontra o animal morto. Então, informe a Diagro. Informe a Diagro, e seja pessoalmente, telefone, através do Exisbravete hoje, no momento que ocorre a denúncia, que é registrada a notificação, no mesmo momento, nós aqui da Diagro sabemos, quem está lá em Brasília e o resto do Brasil todo já sabe que tem essa notificação. Então, todo mundo pode acompanhar.
Uma outra coisa que também é importante, se você tem no seu rebanho animais que estão sendo espoliados, ou seja, estão sendo agredidos por morcegos, você está vendo, olha, tem muitos animais com marcas de mordidas de morcego. Então, também nos comunique, porque esse é um ponto importante para a gente monitorar. Então, a gente sabendo dessa informação, nós vamos nos programar para fazer a chamada captura de morcegos. É uma atividade específica da Diagro e também órgãos de saúde. Não pode ser feita por outras pessoas, porque tem toda uma capacitação específica e essas pessoas têm que estar devidamente imunizadas para fazer, tem que ter um material específico para fazer. Então, nos avise que a gente vai programar. Por que programar? Porque precisa dessas pessoas e desse material e também do momento ideal da lua, da fase da lua para ser feita. Então, nós também estamos à disposição para que vocês nos comuniquem disso, dos animais espoliados. Uma forma do próprio produtor tentar controlar isso na sua propriedade é o uso de pasta vampiricida. Né? Então, ele pode adquirir nas casas agropecuárias a pasta vampiricida, passar ao redor da lesão onde tem a mordedura do morcego no animal, cerca de 2 gramas. Não, ter cuidado só para não entrar em contato direto com a pele, porque é um produto forte, pode causar uma reação nas mãos. Então, evite tocar diretamente no produto. Mas o próprio produto já vem com um bico aplicador, que aí facilita você colocar ao redor da lesão. Você vai colocar nos animais que estão com essas espoliações. Esses animais eles precisam ficar presos no mesmo local onde ocorreu a primeira espoliação. No entardecer, você vai fazer essa aplicação e vai repetir todos os dias enquanto houver agressão desses morcegos. Também a vacinação. A vacinação é importantíssima. Nós não temos uma vacinação obrigatória no estado, nos outros estados do país, na maioria dos estados já é obrigatório. No nosso estado, como a gente não tem muitos casos de raiva confirmados, ela não é obrigatória, mas ela é altamente recomendada, principalmente se você está tendo agressores no seu rebanho, está tendo animais espoliados. Então, se proteja os seus animais e vacine. São 2 ml intramuscular ou subcutâneo. Se for equinos, recomenda-se intramuscular. Na hora de comprar a vacina, verifique se é para a espécie animal que você tem, se é realmente para bovinos, se é realmente para equinos, e aplique. E um ponto também importante que eu gostaria de reforçar, e que a gente tem essa deficiência, como eu falei no início, é em relação aos abrigos de morcego. A gente precisa monitorar e a gente não sabe onde tem abrigos de morcego no estado. É uma falha do estado que a gente precisa sanar. Então, o que são os abrigos? O primeiro ponto é que o abrigo ou refúgio é um local onde as colônias de morcego se instalam para garantir proteção ou para digestão, normalmente próximo às fontes de alimento, ou seja, próximo de currais, próximo de pocilgas, de galinheiros, porque ele vai estar ali, ele vai no curral, se alimenta do sangue do boi, depois ele volta para fazer a digestão junto da colônia. E aí você vê aquela colônia instalada num canto, pode ser no curral, num galpão, numa casa abandonada. A gente chama de abrigos naturais e artificiais. Os naturais, onde a gente encontra naturalmente os morcegos, que são as cavernas, fendas de rochas, furnas, e os artificiais, que são as construções humanas, que são as casas, anilhas, construções, forros. Então, todos esses lugares onde se instalam colônias é um abrigo de morcego, que pode ser provisório ou não. Então, quando você observar na sua propriedade ou arredores, informe a Diagro, que a Diagro precise ir lá fazer esse cadastramento e monitorar, né, para ter esse controle efetivo. Vamos dar aqui uma pausa do nosso bate-papo para dar os nossos recadinhos. Hoje é 15 de julho, Dia do Pecuarista. Nós queremos parabenizar todos os pecuaristas que estão no nosso estado,
Também mandar um abraço aos nossos internautas que estão ligadinhos no programa, a Lindalva Mendes, a Kelly Gonçalves, a Ângela Lobato, Patrícia Viegas, Suzy Moreira, Jean Carlos, Sérvulo Mendes, Odete Alfaia, Binga Dias e o nosso diretor Álvaro Cavalcante, que está ligadinho também ouvindo a gente. E a pergunta para a Naíma, semelhante à pergunta da Carol. Qual as informações que você precisa reforçar, né, para a população em geral em relação à raiva humana e em cães e gatos também? Tá, em relação à raiva humana, né, que a porta de entrada é o hospital de emergência, quem vai indicar o tipo de profilaxia é quem vai atender, é o médico, né? Ele vai avaliar, né, qual é o animal envolvido. Eu, particularmente, eu acho que dentro dessas portas de entrada, a ação do médico veterinário ela é importantíssima, porque às vezes a gente vê alguns equívocos em relação a alguns protocolos, principalmente de mamíferos silvestres, na relação de transmissão dessa doença, né? Então, a gente tem que ter uma cautela maior e avaliar de uma maneira bem séria. Além disso, que é obrigatório você vacinar o seu cão e gato anualmente, né? Então, a gente tem campanhas de vacinação, né? Geralmente, a gente tem uma campanha nos municípios, que é no dia D, geralmente é no dia do médico veterinário, 9 de setembro, né? Simbolicamente, os municípios eles tendem a fazer nessa data, mas também a gente tem a vacinação itinerante nos bairros, em locais durante o ano todo, né? Então é importante, pela proximidade que o cão e o gato ele tem em relação aos humanos, que os nossos animais estejam protegidos, né? Infelizmente a gente está no resgate das altas coberturas vacinais, não só a relação a cão e gato, como todas as demais vacinas e de humano também, né? E esse resgate ele vai sendo tomado, né, porque a gente tem uma meta a ser alcançada pelo Ministério da Saúde, é 80% da população de cães e é 100% da população de gato. E aí eu faço um chamamento para a gente ter uma discussão mais ampla em relação aos nossos gatos de vida livre, tá? Porque eles estão se multiplicando geometricamente, né? Falar que a gente tem uma particularidade da fêmea, né? da gata, né? Porque no momento do coito, da cópula, ela vai ovular. Então, a probabilidade dessa gata, quando ela for cruzar com o gatinho, dela ficar prenha, ela é altíssima, né? E é geométrico. Ela não vai ter um filhote, ela vai ter 5, 6, 8. Então, numa residência que às vezes as pessoas daquela rua, elas põem alimentação e água para um gato, a gente vê que um dia tem 5, no outro dia tem 15. Aí no semestre que vem a gente já vê 18, aí já começa a ter um problema, né, zoossanitário, né, um problema que esses gatos, como eles não têm um manejo adequado, porque eles são de vida livre, é complicado a gente manusear, essa população fica descontrolada. Mas eu acho que a gente tem que sentar, né, os veterinários, as zoonoses, para ver o que a gente vai apontar daqui para frente em relação ao controle populacional desses animais. Tá? E também a minha outra preocupação é com os animais comunitários, né? Falar que a gente tem que fazer um manejo adequado do crescimento da população desses animais e que a castração é uma vertente. Tá? Então, se eu posso oferecer castração, mas eu não tiver estatística para dizer, olha, bairro tal eu castrei 60% dos animais que dentro de um censo que eu tiver, né? Eu acho que semana passada a gente teve pelo governo federal, um sistema que ele vai ser um sistema muito importante, que vai ser um censo nacional para cadastramento dos animais, tá? Tanto cadastramento de cão e gato, então é o seu animal, você vai entrar no site do governo federal, você vai pegar eu não sei qual é o site, mas é o Simpatinhas, você vai cadastrar o seu animal e vai ter como se fosse uma RG, uma numeração única do seu animal. Ali vai ter todas as informações, né? Você vai colocar todas as informações e a tendência para esse protocolo de monitoramento ficar exato e redondo é a microchipagem desses animais. Até porque a gente tem muitos animais abandonados, né? O animal vai ficando idoso, aí você vai descartando esses animais. Então a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter uma responsabilidade, né? Durante a vida toda do animal, né? Porque a minha fêmea ela está entrando no cio, né? Porque a minha gata teve 3 gestações que eu vou jogar os gatinhos fora, então tem todo
um protocolo a ser seguido para que a gente não tenha o quê? Um descontrole dessa população de animais, cães e gatos. Porque se a gente tiver um descontrole, vai ter o aparecimento de zoonoses. E falar que a gente tem uma outra preocupação, que é a esporotricose, onde o animal envolvido, a esporotricose é causada por um fungo, né? E o animal envolvido geralmente é o felino. Né? Então, assim, para o humano, o contágio é alto, né? E assim, o protocolo não é um protocolo simples, gente, porque fungo, o doutor Denis pode falar um pouquinho, pelo menos 90 dias de tratamento. Então, é complicadíssimo. Então, a gente tem que monitorar essas populações. E o nosso programa, né, está chegando ao fim. Eu agradeço imensamente aí as nossas convidadas, foi um bate-papo excelente, muitas informações, né? Mandar um abraço para os nossos ouvintes, né, que estão ligados aí na Rádio Difusora, e o espaço aí para você mandar seu abraço, seu beijo, né, e mandar um abraço para a galera aí. Eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui conversando, acho que é importante para todo mundo. Um abraço carinhoso para os meus alunos, e eu sei que eles estão ouvindo por amor, porque eles não estão nem precisando de nota, porque eles estão de férias. Você falou para eles ouvirem, né? Mas galera, de boa, mas não é então, interesse, né? Pessoal da Anhanguera, eu acho que não é interesse aos meus colegas do LACEN, né? A doutora Patrícia, a doutora Kellen, a doutora Natália, a Thaís, né? Que a gente está junto nessa, a Rosana, que a gente é lá para... o nosso diretor, doutor Robson, agradeço porque ele está fazendo a retomada, né, dos nossos diagnósticos, né? E avante, como diz todo mundo, a gente está no início de um processo aí de melhorar, né, o bem-estar animal, a gente tem que pensar muito em relação a isso, né, e construir política pública para que a gente consiga controlar a população de cães e gatos, principalmente porque eles estão intimamente ligados à transmissão ao humano. Ana Carolina, você. Eu só agradeço a todo mundo que está ouvindo aqui, acompanhando com a gente. Agradeço aos colegas da Diagro, em especial ao ONDA, que é onde eu trabalho. Agradeço a Naíma, que aceitou o convite aqui de estar aqui com a gente, que foi muito importante a sua participação, muito conhecimento compartilhado. E estamos à disposição lá na Diagro para qualquer dúvida, para qualquer orientação que seja necessária em relação à defesa animal. Só queria falar mais uma coisa, que a doutora Ana Carolina, quando peço alguma coisa para ela sempre me diz não. Lá vem. E eu dificilmente digo não para ela, né? Eu quero só falar da Carolina. Eu quero só falar que é isso. É uma calúnia, deixar bem claro. E eu gostaria de mandar um abraço para o seu Raimundo, para a dona Lucilda, para a Ângela, que está de férias, que é a minha companheira aqui de bancada, aqui da rádio. Mandar também um abraço para o motorista, seu Antônio Costa, seu Antônio Ferro, a Kelma, que fez aniversário ontem, a Alessandra de Cássia também, que fez aniversário hoje, que são funcionários da Diagro. Então, os parabéns para elas. E a gente se encontra na próxima terça, das 14 às 15 horas, e com mais um tema relevante e convidados especiais. Um abraço e até a próxima. 630 AM Difusora. Acabamos de apresentar mais um programa com a marca e credibilidade Difusora.